Queridos, a paz do Senhor, nessa hora, nesse momento, quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, pela oportunidade de adorar, de bendizer o seu santo nome. Quero convidar você, nessa hora, a acompanhar esse momento de adoração ao Senhor. É muito importante que nós saibamos render culto, render graças, louvor e honra ao nosso Deus. Estamos passando por um momento muito especial, de muito temor no coração de muita gente, não só no Brasil, não só no Distrito Federal, mas espalhado por todo o mundo. Eu quero convidar você a entrar na presença do Senhor com fé, com oração, indo contra o Covid-19, que é o coronavírus, o qual está assolando e afligindo a vida de muitas pessoas, tirando a paz do mundo todo. Oremos todos agora. Eu quero que nessa oração você lembre das autoridades constituídas, de todas as nações no mundo que precisam de orientação. A China, a Europa, a Itália, muitos países afora, em especial o Brasil. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de especial atenção. Quero dizer para vocês que os profissionais de saúde, eles estão necessitando da sua oração. Eles estão necessitando do seu apoio. São aqueles que estão se colocando à frente do problema, que estão se colocando em uma situação de desconforto para o nosso conforto. Então ore pelo profissional de saúde, pelo médico, pelo enfermeiro, até por aquele que zela da limpeza do hospital, da segurança, os bombeiros, os policiais. Lembre de orar por alguém. Nesse momento, nós temos uma oração diferente, uma oração solidária. Precisamos orar, precisamos honrar ao Senhor com a nossa fé e precisamos fazer com que o mundo espiritual conheça a nossa voz. Oremos. Querido Deus, nessa hora, eu te apresento, Senhor, a minha vida. Apresento, Senhor, aqueles que estão precisando, nação afora, nos países afora. Meu Deus, eu quero te pedir por aqueles que são entes queridos nossos também. Quero te pedir por esse ministério, o ministério da ADEG, Pai. Deus, em teu santo nome, no teu maravilhoso nome, eu quero te pedir, Pai, em teu nome, através do teu sangue, venha mover, Senhor, venha mudar a história, venha mudar o quadro, entra com providência nas vidas, Senhor, dessas pessoas, neutraliza o efeito do Covid-19. Pai, eu quero te pedir que desde o início, lá na China, quando começou, até, Senhor, por aqueles países que ainda não foram atingidos, eu quero te pedir que o teu sangue seja derramado. Senhor, alcança as autoridades com temor e tremor a ti, fazendo leis corretas, decretos verdadeiros que possam amparar e que não haja, Senhor, por trás desses decretos objetivos escusos. Eu quero te pedir, Senhor, por cada profissional de saúde, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, Pai, eu quero te pedir por bombeiros, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que manuseiam as vidas que estão, Pai, ali acamadas, precisando do nosso apoio. Eu te peço, Senhor, pelos bombeiros, pelos policiais, Senhor, até por aqueles que limpam e zelam da limpeza do hospital, Pai, que tem que lavar, Senhor, as vestes daquele que deitou, Senhor, a maca. Senhor, entra, Senhor, com providência. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, o que teria sido de nós? Porque nós já cremos que a vitória é nossa pelo teu sangue, Jesus. Amém. Meus queridos, falando sobre o decreto, vai estar agora entrando no seu grupo da nossa igreja
o decreto que assinou o governador Ibanez. Ele declarou que as igrejas, o comércio e tantas outras instituições estão sendo fechadas não por outra situação, mas sim para a prevenção da saúde de cada um de nós. Então vai estar sendo lançado agora no nosso grupo da igreja, você pode acompanhar o diário oficial que oficializa esta matéria, que oficializa, que coloca, que dá regra ao comportamento da nossa igreja, de cinemas, de teatros e outras coisas mais. Portanto, até o dia 5 de abril está oficialmente fechada as igrejas, não só pelo que o governador Ibanez colocou, mas também o nosso pastor presidente Egmar Tavares, ele deu anuência pedindo a todos os dirigentes que orientassem a igreja. Estou aqui para orientar a nossa igreja, a nossa casa de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que nós votemos. No momento que votamos, nós escolhemos o nosso representante. Agora não é tempo de descumprir o decreto, é tempo de nos preservar. Lembre bem uma outra coisa. Eu quero pedir a vocês que lembrem de um detalhe chamado álcool em gel. Eu quero te pedir que no momento que você entrar, que você manusear, pegar uma maçaneta ou algo parecido, chegou em casa, lave as suas mãos. Se você tiver o álcool em gel próximo, já passa nas suas mãos, para que você também não seja um transmissor caso você manuseie algo que está contaminado. Então não esqueça, lave bem as mãos passando bem pelas dobras, vai colocando a água e o sabão até o antebraço, para assim você estar trazendo uma maior limpeza e uma tranquilidade. Eu tenho aconselhado em minha casa para que a gente tire aquela roupa que foi à feira, que foi a algum lugar, necessariamente. Não saia por qualquer situação. Vá se você precisa realmente a algum lugar, pois está aberto só farmácia, os supermercados e as padarias. Os outros comércios, irmãos, estão fechados. Amém? Então eu quero pedir você, não saia para outra coisa. Que Deus abençoe. Vamos olhar, acompanhando no grupo, as medidas de sanidade. Que Deus abençoe. Nesta hora vou louvar um hino, juntamente com os irmãos. E nesse louvor, eu quero que você escute nesse louvor aquilo que a palavra diz. Porque esse louvor fala de Deus curando, sarando e dando-nos vitória. Em seguida, nós vamos à palavra do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Ele acalma através da sua voz.
Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois só palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós estamos agora com o objetivo de orientar você na palavra. Eu quero informar os irmãos que nós fizemos uma campanha, aqui está em minhas mãos, o óleo que nós ungimos os umbrais das portas de nossas casas. Veja bem, você vai orar ao Senhor e vai de dentro para fora ungir os umbrais das portas, ungindo também as pessoas de sua casa. Olha só, esse é um ato de fé, esse é um ato profético e um ato de fé. Se você não tiver um óleo já da nossa campanha na sua casa, eu quero te pedir que nessa hora, separe o óleo, procure aí na sua casa, veja se você encontra este óleo da nossa campanha. Se você não encontrar, pegue um recipiente com um pouco de óleo e assim nós vamos fazer uma breve oração, tirando do uso comum e abençoando esse óleo para que você esteja sendo protegido. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pedindo a Deus que o seu santo sangue esteja aqui nesse óleo abençoado. Nesse óleo parece unção. Nesse elemento, que o principal elemento que há de ter aqui é o santo sangue do Senhor. Amém? Querido Deus, eu quero pedir a Ti, nessa hora que o Senhor venha ungir, Pai, consagrando assim esse óleo, tirando do uso natural e comum, Pai, porque esta ferramenta é eficaz diante do Senhor. O Senhor é quem nos protege, mas a nossa fé, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso clamor irá neutralizar todo o mal das trevas em o nome de Jesus. Guarda todos nós e a nossa família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, falando em oração, eu quero que daqui a pouco você vá em nosso grupo da ADEG 308, que será publicado, daqui a pouco nós vamos lançar, ao término dessa palavra, você pode verificar. Nós, além do decreto que já falamos, que vamos lançar, nós também lançaremos a nossa campanha, que será de oração voltada para esses dias em que estaremos clamando, mas não só nós. Desde a menor criança da igreja está inclusa, porque os seus pais, eles vão proteger, vão ensinar as crianças também a clamar e a orar. Então nós temos horários específicos. Nesta campanha está lá o seu nome, o seu horário, e você vai estar se levantando, orando ao Senhor, lendo a palavra, clamando, cantando, louvando e bendizendo o nome do Eterno. Amém? Então, daqui a pouco você faz a consulta. Quando terminar essa palavra, estaremos lançando no grupo ADEG 308.
e você vai olhar o seu nome lá, você vai ver que tem o seu filho, que tem o seu esposo, que tem você incluso lá, tá bom? Que Deus abençoe. Então não esqueça, a partir de hoje estamos em oração para que Deus fortaleça o seu povo, fortaleça a sua igreja e também neutralize todo o mal das trevas que vem contra esta nação, contra as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos à palavra. Queridos, abra a Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 7. O versículo é o de número 14. Vou dar mais um minuto para você, um instante para você encontrar. Amados, o capítulo número 7 de Êxodo, o versículo de número 14 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa a deixar ir o povo. Amados irmãos, nós conhecemos o tema, sabemos que o povo de Deus já foi afligido por algumas situações. Eu quero fazer referência a esta palavra, porque aqui, se vocês lembram bem comigo, o povo de Deus era escravo no Egito, o povo de Deus era os menos favorecidos, o povo de Deus era o povo perseguido. Agora, olha que coisa maravilhosa. O Senhor, mesmo em meio ao seu povo em aflição, em escravidão, passando escassez e fome, ou muitas vezes com um alimento muito menor, de menor valor nutritivo do que o povo do Egito, as pragas. As 10 pragas que vieram no Egito não pôde atingir o povo de Deus. Por que será? Eu te faço uma pergunta. Por que que a nossa fé não é correspondente à desse povo? Eu, com toda a reverência, quero me colocar como Moisés nessa hora. Eu quero dizer e declarar que sobre a tua vida, sobre o teu lar, não vale nenhum encantamento e nenhuma praga nos atingirá. Nenhuma praga chegará à nossa casa, como já venho declarando no Salmo 91, no versículo de número 7. Vai dizer isso. Que o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda. E 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Essa é a minha fé e é o que eu declaro sobre a tua vida. Amados, 10 pragas foram lançadas no Egito. Por que que Deus mandou aquelas pragas? Por que foi que aconteceu aquilo? A história diz que aqueles homens eram homens de várias crenças e tinham vários deuses. E o Senhor foi aplacando cada crença, cada Deus, e foi estabelecendo que só existe um único Deus. Eu faço uma pergunta: qual será o problema? Qual será a situação que Deus quer mostrar? O homem, ele olha muito hoje para o lado financeiro. Existe na Bíblia uma referência chamada Mamon, que é o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E eu já quero declarar, não é o dinheiro que é o mal, é como ele é usado, é como ele é adorado. Bom, o que aconteceu com o povo no Egito? O povo estava 400 anos cativos, escravos. E aquele povo resolveu clamar ao Senhor e pedir a proteção de Deus. O Senhor ouviu, mandou o resgatador, usou a Moisés, e Moisés tinha acesso a Faraó. Mas Faraó endurecia o coração, e Deus mandou 1, 2, 3, 4, 5, 10 pragas. Será que será necessário outra situação para nós acordarmos, para que nós possamos ver que o Senhor está trazendo toda a terra para olhar para cima? A Bíblia diz que diante do Senhor
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu te faço uma pergunta nesta hora. Quem tem sido o Senhor do teu tempo? Quem tem sido o Senhor das suas atitudes? Lembro-me de um louvor que diz: se Ele não for o primeiro, então já não é mais nada. O Senhor precisa ser o primeiro e o único na nossa vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, dos céus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele nos acrescenta, a Bíblia fala, a palavra do Senhor ela revela, ela diz que aquilo que o Senhor nos dá enriquece e não acrescenta dores. Aqui está o melhor conselho para a minha vida, aqui está a melhor orientação, aqui está o melhor caminho, e a Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Meus amados irmãos, o Egito estava escravizando o povo de Deus, estava trancafiando o povo de Deus, e hoje é como se nós estivéssemos mais uma vez no Egito. Estamos trancados em nossas casas, não podemos ir na nossa igreja orar, não estamos indo ao comércio, não estamos indo aos bancos, não estamos indo e vindo como nos é de direito. Então existe um mal hoje que nos tranca, que nos aprisiona. Apesar de haver uma recomendação, qual é o fundo, qual é o teor espiritual que nós temos que tirar? Qual é a lição que nós temos que tirar? O Senhor talvez esteja chamando toda a terra para clamar a Ele, para num só assombro dizer: existe um Deus, me socorre, Senhor. Porque o que vemos é pessoas correndo de um lado para outra. Veja na própria China qual é o período laboral de uma pessoa chinesa. Qual é o tempo que ele gasta só trabalhando. Que insanidade! A pessoa só buscar o natural, buscar os bens, são bons, nos dá conforto. Mas se não tiver a anuência de Deus, tudo aquilo que vem à sua mão vai perecer. Porque o fogo de Deus, o olhar de chama de fogo de Deus vai queimar. E isso vai virar obra de palha, de feno e de madeira, que só vai virar cinza. Precisamos ser provados e aprovados como ouro. Cada vez mais que o fogo aquece, o ouro refina, tira as impurezas e vem algo maravilhoso. Amados, voltemos ao Egito. Como foi que o Senhor livrou aquele povo? O povo estava cansado do sofrimento. Talvez o Egito encante pelos seus palácios, encante pelas suas danças, encante pela sua gastronomia, encante pelos seus belos monumentos. O povo de Deus, se vocês lembrarem bem, anteriormente moravam em tendas, era um povo nômade que morava em deserto, em terras que eram só apenas habitado por tendas. E cavava-se um poço aqui. Agora chega no Egito com aqueles banhos maravilhosos. E o Senhor começou. A primeira praga foi ferir o Nilo. Para eles era algo especial o Nilo, águas navegáveis, águas maravilhosas. E o Senhor atingiu. E uma a uma praga, o Senhor foi tirando a arrogância do coração de Faraó, que se intitulava como Deus. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E eu quero chamar a atenção a um detalhe, a você que está me ouvindo. Quantas vezes demos importância a um cinema? Hoje eu vou tirar para ir no cinema e vou deixar a igreja. Hoje eu vou a um teatro e vou deixar a igreja. Hoje eu vou ficar em casa porque estou muito cansado do trabalho.
E o Senhor está tirando de você todas essas coisas, para dizer que também Ele tira hoje a igreja e põe um receio no nosso coração, para dizer assim: eu preciso voltar a ser adorado, eu preciso ser o primeiro. Tem pessoas que por uma dor de cabeça ficam em casa. Garanto que na igreja, na oração, como diz na palavra do Senhor, está alguém doente, está alguém no meio de vós doente, chame os meus obreiros, os presbíteros, e ore a oração da fé, sarará o doente. E eu quero te pedir que você reflita nesta palavra, porque os dias são maus. Alguém me perguntou se essa é uma praga apocalíptica, e eu vou dizer que sempre algo que nos leva ao Senhor, a voltar a nossa face para adorar ao Senhor, é algo de revelação. Apocalipse chama revelação, é algo de despertar. Precisamos despertar para aquilo que o Senhor está nos chamando, e Ele está nos convidando. Venha junto comigo ceiar, venha junto comigo adorar, venha aos meus pés, esteja junto a mim, adorando a minha face. Irmãos, se o Senhor viesse hoje, qual de nós estaríamos preparados? Eu estou gostando de uma coisa, não da doença, mas da mobilização de todo mundo e de toda a nação para clamar, para orar. Eu tenho certeza que no mundo todo alguém está orando por essa situação. Quando na verdade, muitas vezes, muitos de nós, quando se perguntava, aonde está fulano? Poderíamos dizer, sabe lá Deus. Talvez fazendo a própria vontade de Deus, fazendo uma outra coisa. Isso pode acontecer. Mas muitas vezes negligenciamos a adoração ao nosso Pai. Aquele povo, quando clamou ao Senhor no Egito, pôde entender que não foi a força do braço do homem, pois mais forte eram os soldados do Egito, mais bem preparados, mais cheios de escudos, espadas, lanças, e no entanto, eram esses que estavam perdendo a batalha. E o Senhor, na última referência, na última praga, Ele explica e Ele dá uma orientação que faz referência ao sangue do Cordeiro, ao sangue de Jesus. Vocês irão ungir os umbrais das portas de suas casas. E é o que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Com esse ato de fé, nós iremos ungir os umbrais das nossas portas. E diz a palavra do Senhor que quando o anjo da morte passou, e o interessante é que é o sangue do Cordeiro e o anjo da morte que passaria à meia-noite. Sabe lá Deus quando será a meia-noite para muitas pessoas. Talvez hoje é o dia que Jesus vai voltar para alguém. E foi colocado o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passou por aquelas casas do povo de Deus, talvez casas simples, mas tinha a presença do Todo-Poderoso. O anjo da morte não pôde entrar, podia ser uma porta talvez frágil, talvez de uma péssima qualidade, ou com uma fechadura tão ineficaz, que um pontapé de um adolescente abriria. Mas o anjo da morte, com todo o seu fulgor, com toda a sua revolta, com toda a sua sede, não pôde aplacar o sangue do Cordeiro. Que de longe, ao ver o sangue no umbral da porta, ao ver o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a minha vida, ele não pode te tocar. Ele não pode tocar no povo de Deus, porque o povo de Deus é lavado, é selado, é remido pelo sangue do Cordeiro. E eu quero te dizer, para encerrar
a minha narrativa, que aquele povo saiu abençoado e enriquecido do Egito. Mas muitas vezes a praga vem e o problema não acaba. Porque se nós voltarmos, como o povo do Egito voltou a reclamar, porque num outro momento, depois de Deus ter repreendido 10 pragas, creio eu que Deus está com as nossas orações repreendendo o Covid-19. Mas aí agora chega um novo desafio e o povo está aqui. Lá está o Mar Vermelho. Atrás vem Faraó enfurecido porque morrera todos os seus primogênitos, inclusive o seu filho. E ele vem com sede de vingança, com sede de vida. Ele quer tirar, ele quer matar, ele quer ser mais uma vez o veículo da morte. Quantos ele matou? Em 400 anos no Egito, quantos foram mortos e injustiçados? Talvez você já foi injustiçado nessa terra. Talvez já tentaram matar a tua fé. Mas não deixe você mesmo matar a tua fé. Quando vem um problema como o Covid-19, não deixe simplesmente um coronavírus matar a tua fé. É essa hora de você mostrar que eu sei em quem tenho crido. Mostrar que verdadeiramente você confia no Senhor. Lama Serianda. Quando chegaram à frente do Mar Vermelho, clamaram olhando para Moisés, dizendo: viemos de tão longe para morrer aqui. Moisés então recebe mais uma orientação do Pai e fala: atinja as águas com o seu cajado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Confie no Senhor, confie no cajado daquele que está à frente deste rebanho. Confie no cajado daquele que está governando as nossas vidas, que é o Senhor, mas que colocou alguém para dizer assim: tenha fé no Senhor, Ele vai nos dar a estratégia, Ele vai nos tirar dessa situação. Quando foi fendida as águas, o povo de Deus passou a pés enxutos. Agora do outro lado vem Faraó com um carro, com um cavalo, com armadura, com espada, escudos e lança. Simplesmente as águas fecharam. E todo o Egito, todo aquele exército poderoso de homens preparados morreram. E quem prevaleceu? O povo de Deus. Termina por aí? Lá no deserto, o povo começa a murmurar. Mais uma vez, esquecendo daquele que livra e daquele que te dá a vida, daquele que te dá tudo. Mais uma vez, o povo reclama e o Senhor abençoa. Mais uma vez, o povo clama e Deus ouve. Mais uma vez, o povo se esquece que há um Deus verdadeiro. Pois a palavra de Deus diz que uma coluna de nuvem acompanhava-os de dia e uma coluna de fogo acompanhava-os de noite. Pela manhã, descia do céu o maná. E eles comiam, mas eles não estavam satisfeitos, começaram a estocar tudo, e o Senhor falou: não guarde. Eles começaram numa guerra, numa correria, a estocar o maná. No outro dia estava cheio de bicho, porque o Deus que provê hoje na Xerianda é o Deus que protege, é o Deus que provê para o amanhã, porque o hoje nós fazemos a atitude de fé, o amanhã pertence a Ele. Olha para as aves dos céus, para os lírios dos campos, que não semeiam, não colhem e não tecem, e no entanto nem Salomão, com toda a sua força e poderio, se vestiu tamanhamente de glórias. Queridos, o povo pediu carne e Deus mandou codornizes. Observe que Deus está durante a história, por toda a história, acompanhando o seu povo, como eu falei, coluna de nuvem, coluna de fogo. Maná do céu, toca na rocha que vem água boa, a água era amarga, olha a água doce vindo.
O Senhor vai transformar essa situação de águas amargas em águas doces, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero agora orar. Quero dizer para vocês que a nossa torre de oração começa hoje. Observe o horário que você está em oração e começa hoje. Começa no dia chamado hoje, na hora chamada agora. Amém? Vou fazer essa última oração e quero mais uma vez dizer: unja a tua casa, unja os teus, em nome de Jesus. Eu quero lembrar que Mulheres Avivadas não é só um evento, que Homens Avivados não é só uma referência. Eu quero lembrar que essa igreja é uma igreja de povo avivado. É uma igreja que clama, que ora e que move o céu. Eu quero conhecer nesse tempo homens, mulheres e crianças avivadas. Pessoas que clamam e o céu para ouvir. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, encerrando e recebendo as bênçãos apostólicas. Querido Pai, eu te agradeço nesta hora, por esse culto, por entrar no lar de cada servo teu. Eu quero te agradecer pela tecnologia, Pai, mas não quero me prender a ela, gastando o meu tempo nela e não na tua palavra. Eu quero te pedir que o teu povo tenha consciência e se volte a ti. Senhor, que as notícias não atemorize o teu povo. Eu quero te pedir proteção e amparo. Já pedimos, Senhor, por todos os profissionais de saúde e reforçamos, Senhor, guarda-os. Um ato de humanidade nosso, Senhor, é nos guardar dentro de casa, pois nós estamos amando o nosso semelhante, porque aqueles que estão correndo risco, Pai, estão correndo risco, o risco da própria vida em favor de nós. Senhor, eu quero te pedir, aonde estiver um servo teu clamando, ouve a oração nessa hora. E eu quero, Senhor, pedir, neutraliza a força, Senhor, do coronavírus. Porque o teu poder é maior e o Senhor não perdeu, Senhor, essa batalha. O Senhor não perde batalha, não perdeu a dianteira da nossa vida, Pai. E nem a nossa fé que está em Ti. Querido Deus, entra em cada lar agora e abençoa cada um, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Eu quero declarar que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do querido Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só agora, mas para todos sempre. E assim declaramos. Amém. Boa noite a todos.